Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo do Evangelho no Lar. Eu aqui já fiz minha oração antes de começar o Evangelho. Sugiro que você faça sua oração antes de casa para se conectar a Deus, fazer algumas respirações conscientes para acalmar a mente e a gente poder aproveitar esse momento do Evangelho no Lar, muito edificante, para que seja um momento de muito aprendizado e estudo para todos nós. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Então, na questão 210 para frente. 210. O primeiro indício de uma disposição para se escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por um impulso que não pode dominar. Frequentemente, ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se desenham mais e mais nitidamente. E a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência nem propulsão. Certos médiuns escrevem corretamente e com facilidade desde o início. Algumas vezes, mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro, de outras vezes fazem, durante bastante tempo, barras e verdadeiros exercícios caligráficos. Os espíritos dizem que é para soltar-lhes a mão. Se estes exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não haverá dúvida de que é um espírito que se diverte, porque os bons espíritos não fazem jamais nada de inútil. Neste caso, precisaria redobrar o fervor para chamar a assistência destes. Se malgrado isso não há mudança, é preciso deter-se desde que se perceba que não se obtém nada de sério. Pode-se recomeçar a tentativa a cada dia, mas convém cessar aos primeiros sinais equivocados, para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros. A estas observações um espírito adicionou: há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais, quando ao cabo de alguns meses não obtém senão coisas insignificantes. Sim ou letras sem continuidade. É inútil persistir em gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. De resto, as primeiras comunicações obtidas não devem ser consideradas senão como exercícios que se confiam a espíritos secundários. Por isso, não é preciso lhes atribuir senão uma medíocre importância, em razão dos espíritos que, por assim dizer, são empregados como mestres de escrita para desbastarem o médium iniciante. Porque não acrediteis que sejam jamais os espíritos elevados que levam o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Somente ocorre que, se o médium não tem objetivo sério, esses espíritos permanecem e se ligam a ele. Quase todos os médiums passaram por este crisol para se desenvolverem. Cabe a eles fazerem o que for preciso para conseguirem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Me chama a atenção aqui, a gente já está no capítulo sobre formação dos médiuns, né? Então aqui claramente é um ensinamento do Espírito Verdade para nós, falando sobre a questão de médios psicógrafos, né? Médios escreventes. Então me chama bastante atenção o ponto primeiro, filtrar a mensagem. Então você vê, tem a questão dos exercícios, bem interessante, né? Porque é justamente essa fase de acoplamento do espírito com o médium para trazer, né? Por isso que ele começa só com rabisca, uma coisa bem simples, e aí vai indo para ter o encaixe certinho e trazer a mensagem. Interessante também deixar fluir, né? Não fazer o contrário, então, o que faz total sentido, tu não sabe qual é a mensagem que o espírito vai trazer, né? Então, se o espírito vai escrever alguma coisa, deixar fluir, né? Isso, inclusive, aqui não é trazido, mas a gente já estudou em momentos anteriores do Evangelho no Lar, a questão de tentar deixar a mente limpa para quê? Para que o espírito flua. Tu é um instrumento do espírito, né? E de novo, como é recorrente, né? Nos nossos estudos aqui, o discernimento e prestar atenção. Peraí, tá escrevendo algumas coisas. Tá, mas o que tá escrevendo? Então ele vai dizer assim, por exemplo, vai que você começa a escrever palavrão. Pô, mas será que isso é um treinamento? Não, peraí, mas vai ficar 5 minutos escrevendo palavrão. Peraí, pô, não é um espírito correto, é um espírito zombeteiro, né? E aí, de novo, como a gente já estudou no Evangelho do Lar semana passada, né? Foi bem importante esse ponto.
Da questão da afinidade. Pô, foi fazer a psicografia hoje. Pô, veio o espírito zombeteiro. Semana que vem de novo, semana que vem de novo. Que é o que o espírito verdade vai falar, pô, então você tem que rezar, né, para elevar a tua vibração, prestar atenção no que tu tá fazendo para subir a tua vibração na tua vida. Para quê? Para tu justamente se aproximar dos espíritos do bem, né, para não ser ferramenta dos negativos. Porque você vai dizer, é sintonia, né? E aí, deixando a coisa fluir, essa sintonia vai aumentando ainda mais, né? Então, a questão do discernimento e do critério. Não é porque você vai trazer uma mensagem do espírito que vai sair escrevendo qualquer coisa, né? Mas, claro, que é o que ele vai pontuar ali, bem interessante. Nesse momento de adaptação, né? Então, quem já tem uma experiência em psicografia, com certeza já vai ter uma conexão mais fácil. Talvez já vai trabalhar muito mais tempo com aquele espírito que vai canalizar nele, que vai ser mais fácil fluir a informação. Agora, enquanto estiver aprendendo, ou estiver com um espírito novo, né? Trabalhando em comunhão, talvez vai precisar um pouco desse aquecimento, né? Mas você vê, filtrando, pô, quanto tempo de aquecimento, beleza. Né? Não é tipo, não, peraí, mandou fazer 5 riscos aqui, eu vou parar porque é um zombeteiro. Não. Bom, peraí, porque às vezes pode ser esse tempo aqui, né? E aí eu faço a leitura aqui, eu lembro claramente de Robson Pinheiro. Uma live muito bacana que eu vi dele, ele explicando, né? Que ele foi trazer um livro, não lembro qual livro que foi. Se eu não me engano, foi o último volume daquela trilogia da Geração da Terra, alguma coisa da Terra. E aí ele falou que Ângelo Inácio canalizou com ele e falou assim, Robson, vamos trabalhar, vamos mandar uma mensagem. E aí ele escreve no computador, digitando no computador, né? Que é a mesma dinâmica daqui, entende? Só que talvez, em vez de tu ficar fazendo risquinho pra se acoplar, talvez, a hora que vai indo, começa a escrever uma mensagem talvez um pouquinho mais lento e tal, e aí vai fluir. Só que no caso de Robson, né, ele mesmo falou que a mediunidade dele é inconsciente, que a gente sabe que a mediunidade, a espiritualidade atualmente não está mais trabalhando, eles estão usando muito a mediunidade consciente, né? Então ele foi escrever, e aí pra ele foi tipo assim, desligou, acordou, aí ele olhou e falou, pô, que aí ele tem que ler o que Ângelo Inácio escreveu através dele, porque ele não sabe, ele estava inconsciente. E aí Ângelo escreveu por 4 horas, se não me engano, 4 horas. Assim. Ele falou, nossa, escreveu 200 páginas do livro, né? Entende? Então por quê? Porque eles já são espíritos, né, que já trabalham há muito tempo, têm essa afinidade, entende? Mas por que eu tô comentando isso? Porque eu acho relevante, porque aqui a gente tá estudando um livro, que lembrando, esse livro aqui acho que 1896, se eu não me engano, mas é um livro antigo, né? Na época que veio para nós revelação da doutrina espírita, a gente não tinha acesso à tecnologia de computação, mas esse conhecimento de psicografia, tudo, continua existindo, né? Digitalmente. Então por isso que eu quis trazer esse exemplo do Robson, pra gente ver que, mas é porque ele tá falando de escrever. Não, mas é a mesma lógica pro meio digital, é trazer uma mensagem através de um código que é as letras, né? Se tu vai usar a tua mão, se tu vai usar o computador, tanto faz, né? Vamos adiante. Questão 211. O escolho da maioria dos médios iniciantes é ter relações com espíritos inferiores e devem-se considerar felizes quando não o sejam, senão espíritos levianos. Toda a sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé, porque uma vez ancorados não é sempre fácil se desembaraçar deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, que sem as precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera sob a proteção de Deus e reclamar a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom, ao passo que os médiuns familiares, simpatizantes com as boas ou as más qualidades do médium, podem ser levianos ou mesmo maus. O segundo ponto é o de dedicar-se com um cuidado escrupuloso a reconhecer, por todos os indícios fornecidos pela experiência, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente defender-se. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças os maus espíritos, provando-lhes que não se engana, a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo preliminar da teoria é indispensável. Se se querem evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência, encontrar-se-ão sobre este assunto instruções muito desenvolvidas nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos a dizer aqui que, além da linguagem,
pode-se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Toda escrita bizarra, truncada, torcida, de dimensões exageradas, ou afetando formas ridículas e inusitadas, a escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, o que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem ter nada de insólita. Vimos médiums de tal modo enganados que mediam a superioridade dos espíritos pela dimensão dos caracteres, dando uma grande importância às letras moldadas, como os caracteres de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Questão bem interessante para nós, hein? Fica nítido aqui a importância da afinidade, né? Achei incrível o Espírito Verdade já nos trazer desde o início da mensagem esse alerta, né? De afinidade, de se perceber o que está vindo com a mensagem, né? Então ele vem nos dizer aqui, ó. Primeiro, colocar a fé sincera. Então, né? Então você vê, rezar tudo, pô, que é o que a gente estudou lá no finalzinho da questão anterior, né? Pô, você tá percebendo que tu tá sofrendo uma mistificação, tá percebendo que é um espírito zombeteiro? Pô, rezar. Né? Porque a gente sabe que a gente reza, levanta a frequência, cai e quebra essa ligação, né? Que aqui é bem interessante, nessa ponta aqui ele vai aprofundar mais, né? Porque se você está se conectando, se afinizando o tempo inteiro com esse espírito, vai fortalecer esses laços de ligação, né? Que é o que ele vai pontuar aqui. Tem? Então olha que interessante. Então, esse primeiro ponto já me chamou muita atenção da fé sincera, né? Dessa questão de buscar, e aí me toca muito o coração, de buscar ser uma ferramenta nas mãos de Deus, né? Então, ó, pô, Deus, me ajuda que eu possa trazer essa mensagem certinho, fazer uma oração, pedir ajuda do Espírito Guardião, do seu mentor. Então já me toca o coração essa leitura, né? De se colocar à disposição. E aí esse segundo ponto, bem interessante, ó, dedicar-se com cuidado escrupuloso por reconhecer a mensagem. Né? E aqui ele vai discorrer bastante coisa. Então, você vê, pô, começou a falar de fazer coisa pueril, coisa fútil, besteira. Opa, peraí, não é espírito da luz. E faz total sentido, né, gente? Não vai ter um trabalho da luz, que a gente sabe. Infelizmente. Infelizmente. A gente ainda está num planeta que tem muito trabalho para pouco trabalhador, na seara da luz. Não vai vir um espírito da luz gastar o seu tempo para ficar escrevendo bobiça, palavrão, xingamento. Não, né? Ficar fazendo talvez desenho besta, né? Não. Com certeza, se vier um espírito da luz, ele vai vir para trazer uma mensagem edificante. E essa mensagem edificante não necessariamente é para o coletivo. Essa mensagem edificante pode ser para nós mesmos, né? Porque no final dos contos somos filhos de Deus também. Entende? Então não é só vou fazer uma psicografia porque eu vou escrever um livro que vai ser vinculado nacionalmente ou até mundialmente. Não necessariamente. Pode ser uma mensagem pro próprio médium, né? Então é uma coisa que me chama bastante atenção. Essa questão 211 é bem bacana e vai reforçar para nós este conhecimento, né? Da afinidade, da importância e da fé para fazer essa mensagem, né? E dei uma olhadinha aqui, relembrei um ponto também interessante, só para pontuar, a gente vê a ingenuidade dessa humanidade, né? Que em vez de talvez olhar o teor da mensagem, ela vai analisar o tipo da letra, o tamanho da letra, talvez o tamanho da mensagem. Nossa, porque se for um espírito da luz, ele com certeza vai escrever 5 páginas. Tá, mas qual é o conteúdo da mensagem? Não, isso talvez não importa. O importante é, talvez ele vai utilizar palavras rebuscadas que vai ser muito difícil de trazer o conhecimento. Mas será? Ou será que ele justamente... Ele pode trazer, pode ser um espírito que também tem uma linguagem mais rebuscada. Mas será que um trabalhador da luz que está entrando em afinidade com o médium, com o foco de trazer uma mensagem, ele não vai se preocupar com a qualidade dessa mensagem e com a maneira que a mensagem é transmitida? Então vamos pegar aqui de novo aquela mesma live de Ângelo Inácio, de Robson Pinheiro, falando que ele trabalha com Ângelo Inácio e que Ângelo Inácio trabalha com 200 espíritos. Então, quando a gente está lendo uma psicografia trazida por Ângelo Inácio, através de Robson Pinheiro, o Ângelo Inácio, o próprio Robson falou, que ele age como se fosse um editor. Então, psicografias que tem ali não é o Ângelo que efetivamente está vivenciando tudo aquilo e tal. Não, são outros espíritos que estão vivenciando, que
tem a capacidade da escrita para transcrever aquela mensagem, e Ângelo compila tudo de forma para trazer, conforme a espiritualidade maior orienta. Mas olha que interessante. Então não é uma pessoa. São vários que estão trabalhando. Então você fala assim, ai nossa, mas se for uma mensagem de Ângelo Inácio, ele vai começar a frase com tal maneira de se expressar. Mas será? E se for uma mensagem trazida por outras pessoas? Entende? Ou, e se o Ângelo Inácio quiser falar de outra forma? Então, tipo assim, tem. E é muito engraçado, mas não é engraçado de dar risada, é engraçado de triste, né? Como a humanidade aqui ainda é tão primitiva e tão primária na espiritualidade, como a gente sabe que a espiritualidade nos diz que nós somos crianças engatinhando ainda, buscando conseguir chegar numa primeira série para ir, nossa, olha quanto que nós temos que evoluir. Porque você fala, gente, que nível primário para filtrar uma mensagem pelo tipo de letra. Se a letra é bonita, se as palavras são grandes. Cara, isso não faz sentido algum. A importância é olhar o conteúdo da mensagem. E aí eu falo isso com vocês, e aí me vem aqui na cabeça a questão do espiritismo e da Umbanda. Que nós sabemos que o espiritismo veio, é o espírito consolador, é esse terceiro grande pilar de despertar para ajudar essa humanidade a dar esse passo evolutivo. Só que aí muitas pessoas, trazendo vícios de outras religiões, outros interesses, outras questões, começaram a elitizar o espiritismo, começaram a fechar o espiritismo para o novo. Kardec sempre foi extremamente crítico, extremamente o espírito investigador, o espírito científico do espiritismo. Não é aquela questão dogmática fechada e acredita e ponto, e não questiona, não pensa, como tem outras religiões. Não, muito pelo contrário, é para questionar, é para pensar, é para raciocinar. Por quê? Porque isso vai fazer que você aprenda verdadeiramente. Pô, não estou entendendo esse ponto. Pô, então tem que estudar mais, tem que aprender. Não, tipo, não é dogma, é assim, é isso daí, deu. Não. E aí o que aconteceu? Isso se tornou tão elitista, uma questão elitista, e com linguagens rebuscadas, que o povo, a grande massa, começou a se afastar do espiritismo. Aí tem que vir a luz, Mestre Jesus e tantos outros trabalhadores da luz para redirecionar o plano e nos trazer o conhecimento da Umbanda. Para quê? Para trazer o conhecimento espírita para a linguagem popular. Aí você fala assim, que vai corroborar um pouco o que está aqui. Você fala assim, pô, você tem que trazer a mensagem. Aí não, imagine, mas qual que é a maneira? Ele tem que falar var-lo-ei, usei a mensagem, senão é um espírito trevoso. Entende? E tem que ser uma mensagem mais leve, mais acessível, né? Isso é uma coisa que é maravilhosa de você fazer algumas leituras de trabalhadores da luz, como os livros de João Vaillant, os livros de Omar Barbosa, os livros de Vanderlei de Oliveira, Sandra Carneiro, só para citar alguns aqui. Porque, nossa, é uma linguagem extremamente fácil, extremamente acessível, é gostoso, tu aprende, tu entende. Nossa, são incríveis. Os livros de Norberto Peixoto, os livros de Ramatiz com Filhos Mais, né? E só para citar alguns, Rubens Saraceni também. E aí você não precisa estar com uma... entrar-lhe-eis na casa e verifiquei, sabe? Uma linguagem toda clássica e dura, engessada, que a própria comunicação vai ficando mais difícil, né? Então, e aí e aquela raciocínio, o foco é o quê? O foco é transmitir a mensagem, a nossa linguagem não mudou, a linguagem é viva, ela modifica. Então, se a linguagem está viva aqui, se é um português que eu uso para conversar com vocês agora, é diferente do português do ano 1900. Entende? Aí vai ficar, não, porque tem que ser um negócio... Não, tem que ser um negócio mais acessível. O importante é a mensagem fluir e ser acessível. Que é o que, por exemplo, a espiritualidade está fazendo. Nós sabemos da informação, levantando tantos trabalhos da luz. Através do vídeo, por exemplo. Que é muito mais fácil de transportar a mensagem. Que fica mais fácil de ser transmitido. E às vezes fica de graça, porque tem gente que às vezes não consegue comprar o livro, às vezes não consegue ler, ou às vezes não gosta de ler, ou às vezes lê e não entende, ou às vezes lê e esquece, ou não entende certo, entende tudo errado. E no vídeo fica mais fácil de entender, né? E aí fica mesmo a reinteração, né? Você vai fazer o trabalho, você vê, fé sincera, buscando ajudar, buscando transmitir mensagem do bem, e tomando cuidado com o que a gente estudou na semana passada, lembra? Da importância de fazer reforma íntima, para quê? Para tomar cuidado para não sintonizar com os irmãos negativos, espíritos zombeteiros, e aí desvirtuar o objetivo, né? Vamos adiante, questão 212.
Se é importante não cair o médium, sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente. E não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se dele se possa desembaraçar, mais tarde se não convém mais, porque não se pede impunemente assistência, para o que seja, a um mau espírito que pode fazer pagar caro seus serviços. Algumas pessoas impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica, muito lenta na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos os que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais, e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão ou na pretendida força de seu subjugado para persegui-lo à vontade. Então aqui essa questão fica bem nítida e claro da importância de se fazer o trabalho, respeitando o limite, respeitando o seu nível evolutivo, o seu passo evolutivo e a vontade de Deus e a vontade da espiritualidade do bem. Então, se você sentou para fazer uma psicografia e a mensagem não veio, já está aí a tua resposta, não é mensagem. Ou tu está vibrando uma frequência muito baixa que não está se sintonizando com os irmãos da luz, mas eu faço essa leitura aqui e me parece muito bizarro. Porque imagina, eu estou querendo fazer uma psicografia, por quê? Porque eu quero. Tá, tudo bem. Mas e aí não veio? Não, mas eu quero. Tá, mas não veio, então não veio. Como o Chico Xavier já nos falava, o telefone toca do lado de lá para cá. Não, mas eu vou pedir ajuda no espírito negativo. Cara, mas isso não faz sentido algum? Tá louco? Ah, não, mas depois eu mando ele embora. Mas tu tá fazendo sintonia? Tem? Se você já viu o vídeo que eu tô publicando agora do livro Apometria em Umbanda, tudo é mental. Tu chamou ele mentalmente, é livre-arbítrio. Ele aceitou porque quis e tu também porque quis. Então entrou em sintonia, tu chamou ele. Por quê? Porque tu quer psicografar, mas se não veio, faz oração, Deus, estou à disposição. Vamos trabalhar. Não veio? Tá aí a tua resposta, não é pra vir. Tem? Agora, não forçar a coisa, né? Como a mensagem vai nos trazer aqui. Ah, porque eu sou presunçoso, porque eu vou trazer a mensagem. Tu fala assim, não, se não veio, algum motivo tem pra não vir. Se você está se colocando à disposição, olha como é importante a reflexão. Pô, eu tô me colocando à disposição. E a mensagem não veio. Se tem tanto trabalho para se fazer na seara da luz e a mensagem não veio, opa, eu preciso verificar a minha frequência. Será que eu estou com a frequência ideal? A gente já viu, já vai lá nos traz. Que lá no livro Revelação Cósmica, que tinha uma época que a necessidade do planeta estava tão densa que a humanidade daqui não conseguia mais sintonizar com os irmãos da luz. Então você vai falar assim, então será que a tua energia não está baixa? Será que tu não está numa carregadaço energeticamente? Tem? Como é que faz? Faz uma meditação, faz uma oração, toma um banho. A gente já estudou isso trazido no livro Apometria e Umbanda, mas tem a questão dos elementais. Então, toma um banho de água doce, por exemplo, pede ajuda das ondinas para limpar teu espírito, para facilitar. Mas e se eu estiver trabalhando numa casa, me vem, por exemplo, esse exemplo. Tu tá numa casa espírita, numa casa que trabalha com espiritualidade, e aí você é um médium escrevente. E aí chega um casal lá, eu quero... Tem por exemplo do Chico. Né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Excelente. Chico Xavier. Chegava as mães e falava assim, eu quero uma mensagem do meu filho. Né? Então não era todo dia que vinha mensagem para todas as mães. E aí será que o Chico ficava assim, nossa, mas aqui tem 100 senhas para 100 mães aqui. Pô, mas só veio 50 mensagens. Será que ele ficava assim, eu preciso trazer mensagem dos outros? Ou ele falava assim, não, essa daqui, o que veio é isso. Tem.
Com certeza, era isso que ele fazia. E aí? Olha o ensinamento já para nós, né? E aí a gente já estudou e sabe o problema do orgulho. Então, se você está trabalhando com a espiritualidade, tem que estar focado. Muito importante na tua reforma íntima, muito importante no estudo e muito importante suprimir o ego, suprimir a soberba, suprimir a arrogância, suprimir o interesse, esse desejo de ser famoso e tal. Que aí fala assim, eu preciso trazer essa mensagem porque, nossa, eu tô aqui, e eu quero ser importante, e eu quero... Fala assim, não, se não veio, não veio. Entende? Mas se a pessoa ficar triste, paciência, não veio a mensagem. Né? E não forçar tudo, porque pensa, isso é um grande perigo, né? Tu vai trazer a mensagem e às vezes a mensagem começa, porque os negativos, eles não são burros. Eles não vão vir trazendo uma mensagem às vezes muito agressiva de cara. Eles vêm trazer uma mensagem bonitinha, a gente sabe desse conhecimento. Aí vem a mensagem bonitinha e lá no meio da mensagem tem um comando hipnótico. E no meio da mensagem tem um conhecimento que está ensinado meio enviesado. Lá, numa pedaço da mensagem, tem um conhecimento sabiamente errado. Mas aí fala uma coisa bonita, uma coisa certa, uma coisa errada e uma coisa bonita depois. E aí teu cérebro absorve, absorver a coisa bonita. E absorver errado, e aí teu cérebro associa, tá certo. Tá certo, tá no meio também tá certo. É uma questão do nosso cérebro físico. Fazer essa associação para economizar energia, não ficar processando sentença a sentença. Mas olha o perigo. Tem? Então essa questão aqui bem forte para nós. E aí quem tiver essa mediunidade aberta, né? E aqui ele está falando da escrita, mas isso vale para todas as mediunidades. A audiência, a clarividência, a mediunidade intuitiva, que é o quê? A reforma íntima, o estudo e o trabalho com claramente objetivo de ajudar. Para não entrar em sintonia de coisas erradas. Porque senão o que é para ser gerar um dharma, né? Coisas positivas, vira negativo. Tem? E aí não pode, né? Aí vai dar problema. Tá. Questão 213. A escrita é, às vezes, muito legível. As palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas com certos médiums é difícil de decifrar por outro que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito, com bastante frequência, é formada a traços largos, os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium este chega, quase sempre, a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos frequentemente adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais, para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la, farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Quando o espírito terminou o que tinha a dizer, ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se não há senão uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as explicações as mais essenciais que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer na prática certos detalhes que seria útil referir aqui e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos experimentem e se encontrarão mais médiuns do que se pensa. Interessante aqui a questão do como o espírito, né, toma a mão do médium e traz a mensagem, né? E aí, fazendo a leitura aqui, eu lembro claramente
daquela informação que nós temos, que existiam momentos que Chico estava escrevendo e ele estava falando com alguém aqui do lado, por exemplo, escrevendo aqui porque o espírito estava tomando a mão, ele nem sabia o que estava, né? Também me chama a atenção vídeos, documentários, por exemplo, do Chico, e é como que o Espírito Verdade vai nos dizer que, ó, para os espíritos, eles não estão preocupados em economizar papel, nada. Então, o Chico tinha vários lápis, por exemplo, vários, e aí ele ficava escrevendo, e aí vinha outra pessoa, tirava o papel, quando estava acabando. Então imagina o consumo de papel, de lápis, né? E perfeito, né? Tá? Show. Porque imagina, vai trazer um livro, vai trazer vou pegar um exemplo bem básico, vai trazer uma psicografia, qualquer que seja. Quantas vidas vão ser alcançadas? Então, tá tudo certo, né, gente? Né? Não tem quanto se preocupar quanto a isso, né? E aí me chama a atenção ali no final, quando ele vai dizer, né? Ó, se você for... A gente vai fazer um apanhado geral aqui da questão da psicografia, mas se tu for começar a desenvolver a psicografia, você vai se assustar de quantos médiuns psicógrafos existem, né? E aí eu vou lembrar claramente daquele conhecimento que a gente já sabe, de que todos nós somos médiuns, todos nós temos mediunidade. Algumas pessoas mais abertas, outras mais fechadas, algumas pessoas muito médiuns, né? Uma mediunidade muito ostensiva, mas todos nós somos médiuns, né? E aí que eu finalizo a minha reflexão com um papo de cozinha que eu vi hoje, da Cláudia e... Esqueci o nome da esposa do Pedro. E aí elas estavam falando, aí tinha uma pessoa mandou uma mensagem de papo de cozinha dizendo que tinha um problema com a irmã e perguntando assim, mas qual que é o problema? Ela falou assim, eu gostaria muito de saber também, né? Vai saber, entende? E aí ela falou assim, mas será que eu devo trabalhar com mediunidade? E aí a esposa do Pedro, que me desculpa, fugiu o nome agora dela, ela vai falar, né? Sim, tem. Agora você tem que ver teu coração. Deve fazer mediunidade? Sim. Deve estudar mediunidade? Sim. Tem. Mas vê teu coração. Vê se teu coração diz que você tem que fazer isso acompanhado de alguém, buscando uma casa espírita, uma casa de umbanda. Daí você vai buscar sozinho. Quando a gente está fazendo evangelho aqui no lar, por exemplo, nós estamos buscando espiritualidade, estamos buscando trabalhar a nossa mediunidade para aflorar, entende? E aí, conforme a coisa vai avançando, conforme tu vai se qualificando, você vai começar a sentir, eu devo começar a treinar psicografia. E aí vai fazer isso, né? Sempre lembrando aqui, e é que eu finalizo, gente, minha reflexão. Se você não viu, eu recomendo você assistir os vídeos sobre o livro Poemetria e Umbanda, de Norberto Peixoto e Ramatiz, e lá vai trazer um caso de uma pessoa que começa, por curiosidade, a estudar a desdobramento astral. Por curiosidade. Então, ela não estuda a teoria do desdobramento, ela não estuda a questão da espiritualidade, ela não estuda toda a questão da luz do conhecimento. Ela só quer de curiosidade, como é que faz esse fenômeno? Porque eu quero dormir e quero sair do corpo. E aí um espírito negativo, obsessor, entra em sintonia com ela, começa a se passar como mentor e tal. Então ela sai, desdobra, eu tive um sonho com meu mentor, e ele explicou tantas coisas bonitas, que ele se tornou um baita no obsessor. Entende? Então lá no livro, Ramatiz vai nos falar da importância de se fazer estudos da mediunidade antes de se aplicar a mediunidade. Né? Porque, é muito lindo, nossa, eu vi um médico canalizando, que top. Tá, mas como a gente já viu hoje, a gente viu hoje isso. Qual a tua frequência? Com quem que tu vai canalizar? Porque se tu desenvolver a tua mediunidade pode abrir, expandir mais, mas com quem que tu vai sintonizar? Porque, como eu aprendi com o Pedro e o Osho, em vários vídeos, várias palestras, mediunidade é um rádio. Tu tá sintonizando um rádio. Mas qual que é a frequência que tu vai sintonizar? Qual é a rádio que tu vai sintonizar? Né? Então a importância de tu estar estudando seriamente a espiritualidade, se capacitando, buscando ter a fé, como a gente estudou isso hoje. Ficar batendo aqui na mesma tecla, mas de buscar a fé, de buscar fazer reforma íntima, importantíssimo. Não adianta a gente ser um servidor do Cristo da boca. Vi hoje, muito lindo, o pastor Led René, na palestra dele de domingo passado, não esse, no retrasado, e ele vai dizer, eu achei lindíssimo isso, ele vai dizer, o servidor do Cristo,
um servo de Jesus, um seguidor de Jesus, ele não vai ser reconhecido pela camiseta que ele tá porque tem uma cruz. Ele não vai ser reconhecido, ele não deve ser reconhecido porque ele tem uma cruz no peito, entende? Porque ele se diz, eu sou cristão. Não. Ele deve ser reconhecido pelas suas ações. Entende? Então, olha que importante para nós essa informação. Pô, como o Espírito de Verdade vai nos dizer. Pô, você quer trabalhar com a mediunidade? Quer trabalhar com psicografia? Show! Vai adiante. Mas estude, olha a importância de ver com quem está sintonizado. Olha a importância de fazer reforma íntima para não sintonizar coisas ruins. Olha a importância de prestar atenção com o que tu quer. Qual é o teu objetivo? Tu quer fazer psicografia para quê? Para escrever livro e ficar milionário? Pô, tu vai abrir sintonia com quem? Que tem os desejos de ficar milionário, de ganância e de tudo. Mas eu estou fazendo um bem coletivo, escrevendo um livro maravilhoso. Você está fazendo bem, com interesse puro de fazer o bem, você vai colher isso. A gente sabe, é a lei do universo. Entende? Agora, se o teu interesse é, eu quero escrever um livro só para ficar rico. Cuidado. Pode ser que você sim seja uma ferramenta da luz, porque Deus utiliza todos os teus filhos para trazer ensinamentos. Mas tomar cuidado para não abrir brecha, né? Para coisas ruins. E agora me veio aqui uma história, e aí eu finalizo mesmo. Que me vem aqui umas ideias, umas histórias aqui, e eu acho extremamente interessante porque é muito relevante com o que a gente está estudando hoje, da importância da afinidade. O livro Exilados por Amor, lindíssimo livro, e a psicografia e de Sandra Carneiro, se eu não me engano, do Espírito Pai Benedito, de Lúcius, um dos dois, me perdoa agora a imprecisão, mas aí vai trazer para nós a história da mulher, que era uma espírita, tudo, o marido também. Então eu vou ser bem breve, tá? Só pra gente pegar o link, pra gente ter um aprendizado aqui numa história real aqui pra nós. Pra gente enriquecer aqui esse nosso estudo da psicografia. E aí ele recebe uma mensagem de que ele ia escrever uma obra pra Deus, pra luz. E aí ele começa a esperar tal, aí eu não vou lembrar agora aqui no detalhe, que faz uns 2 anos que eu li esse livro, mas aí ele vai lá, e aí ele vai, fica esperando, aí dá um tempo, e ele fala assim, eu vou escrever mesmo na força bruta. Aí vem uma nova mensagem dizendo pra ele, não escreve, não chegou a hora ainda. Mas ele, não, eu vou escrever e tal. Casa ou não casa com o que a gente estudou aqui? De que tem que às vezes esperar e ter a fé. E não é porque eu quero trazer a mensagem que tu vai trazer. O que acontece? Ele escreve o livro. E o livro estoura de sucesso. E o livro vende milhões e milhões e milhões. E aí ele fica muito rico. O que até aí não é problema nenhum. A gente sabe disso. Zero problema da riqueza. Muito pelo contrário. Deus nos quer ricos e prósperos. Até pra gente conseguir ter uma vida melhor, conseguir se desenvolver mais e conseguir ajudar o nosso próximo. Mas o que acontece? Ele começa a sofrer pressão da editora. Não, tu tem que escrever um livro 2, tem que escrever um livro 2. E ele não tinha mais ideias, não vinha nada. Mas ele quer, porque tu estourou de sucesso, tu tá fazendo palestras pra tudo quanto é lugar. Tal, e aí tem que fazer o 2 tal, pra ficar nessa dinâmica. E aí ele começa a escrever da cabeça dele. Entende? Porque aquele livro primeiro que ele escreveu teve coisas da luz. Ele não respeitou o tempo. Não respeitou o aviso da espiritualidade da luz, dizendo assim, ainda não é o momento. Mas quando ele começou o segundo, ele começou a tirar coisas da cabeça dele mesmo. Eu acho que vou escrever isso aqui. E entrou em afinidade com os negativos. Por quê? Porque qual era o objetivo do primeiro livro? Escrever. Trazer uma mensagem. Não era o momento, mas esse foi o objetivo. Quando ele vai escrever o segundo livro, qual que é o objetivo? Era enriquecer. Era ficar famoso, era continuar fazendo as reuniões que ele era importante, que era chamado para as festas, chamado para participar de programas de televisão, para falar do livro. Aí ele entra em afinidade. E aí nessa segunda obra ele traz conhecimentos errados. Tem então um conhecimento bonitinho, e uma coisa errada, e outra coisa errada, e outra coisa errada, aí um conhecimento bonitinho, um conhecimento certo, e coisas erradas, e aí entende? E aí é complicado, porque cada vida que lê aquele livro e aprender coisas erradas, ele vai ser cobrado por isso. Então olha a importância de um caso real para nós, do que a gente acabou de estudar e aprender hoje aqui sobre a psicografia. Entende? Então fica nítido para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Para mim fica nítido o aprendizado para nós. Uma história real aqui. De como é importante nós trabalharmos com a mediunidade. Nesse caso aqui estamos tratando de psicografia, mas esse conhecimento vale para todas as mediunidades. De falar assim, eu quero trabalhar para o bem, qual é o meu objetivo, e fazer as coisas certas.
Ah, mas se não veio. Show, não veio. Amanhã deve vir a mensagem. Entende? Pra não fazer coisas erradas, né? E não construir uma coisa que é pra ser boa é má, né? Gente, já deu aqui 40 minutos do Evangelho no Lar. Eu vou finalizar o Evangelho no Lar aqui. Agradeço a presença de todos vocês que estão me vendo aí pelo YouTube. Irmãos e irmãs que estão aqui em espírito aqui comigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos os irmãos da luz por estarem aqui conosco. Eu finalizo esse Evangelho no Lar pedindo, por favor, meu Deus, abençoe e alcance cada vida de cada filho teu. Por favor, que os irmãos da luz estejam aqui no meu lar, no lar das pessoas que estão vendo esse vídeo, limpando os nossos espíritos, limpando os nossos lares, levantando barreiras de proteção para que nada de negativo adentre este lar e esses lares sejam lares de amor, de união, de fraternidade. Por favor, irmãos da luz, removam todo e qualquer espírito negativo, para que todos nós possamos ser limpos, protegidos e amparados. Eu também peço, por favor, meu Deus, fluidifique, magnetize a água ou qualquer bebida que esteja aqui na minha mesa, meu copo de água, na mesa dos irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo, para que quando nós tomemos esta água, nós tomemos esta água, este líquido venha hidratar nosso corpo, venha nos limpar e nos energizar, nos trazendo cura e coisas boas. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, espiritualidade, por mais este momento tão edificante, tão maravilhoso do Evangelho do Lar. Fiquem todos com Deus, um abração. Segunda-feira temos mais uma parte do livro A Prometeria Umbanda aqui no canal. Já estou fazendo a leitura do segundo volume da trilogia de Jean Valjean, Caminhos Espirituais. Estou quase finalizando, aí já vamos começar com mais vídeos sobre essa nova obra. E fiquem todos com Deus. E quinta-feira que vem estamos aqui de novo para continuarmos o estudo do Evangelho no Lar, do Livro dos Médiuns. Um abração a todos, fiquem com Deus.